O e-mail chegou numa terça-feira cinzenta em Lisboa. Eu me lembro do cheiro de café forte e do som da chuva fina batendo na janela do nosso pequeno apartamento alugado. Eu tinha acabado de chegar de um turno de 12 horas na fábrica de componentes automotivos, um trabalho que estava lentamente pagando por nossos sonhos, e tudo o que eu queria era um banho quente e o abraço da minha esposa, Laura. Mas, em vez disso, encontrei um PDF frio e impessoal esperando na minha caixa de entrada. O título era Notificação de Processo Judicial. Meu coração deu um salto, depois afundou. Pensei em tudo. Um acidente, uma dívida esquecida, um erro burocrático. Abri o anexo com os dedos trêmulos, o cansaço do dia se esvaindo, substituído por uma adrenalina gelada. E então eu li os nomes. Carla Almeida, Patrícia Almeida, requerentes. E o meu nome, Marcos Oliveira, como o requerido. O objeto da ação era a reintegração de posse de um imóvel. Mas não era qualquer imóvel, era o único que eu tinha. A casa onde cresci, a casa que meus pais me deixaram, a casa que eu, por pura bondade e amor à minha esposa, emprestei para a mãe dela morar. Fiquei ali, parado, o brilho da tela do laptop refletindo um rosto que eu mal reconhecia. O suor frio escorria pela minha espinha. Minhas cunhadas, as irmãs de Laura, as mesmas que eu recebia em minha casa para inúmeros natais, as mesmas para quem eu já tinha emprestado dinheiro sem pensar duas vezes, estavam me processando. Elas não queriam apenas me tirar da casa, elas queriam tomá-la para si. Naquele momento, naquela sala silenciosa a milhares de quilômetros de distância do Brasil, o chão não apenas tremeu sob meus pés, ele se abriu em um abismo de traição tão profundo que eu temi que nunca mais encontraria a superfície. O som da chave de Laura na porta me sobressaltou. E quando ela entrou, sorrindo, sem saber da bomba que acabara de explodir na nossa vida, eu soube que aquela batalha não seria apenas por um pedaço de terra. Seria pela minha dignidade, pelo meu futuro e talvez até pelo meu casamento. Para entender a profundidade dessa facada nas costas, é preciso voltar no tempo. Conheci Laura na faculdade. Ela era a caloura mais inteligente da turma de letras, e eu, um veterano de engenharia a poucos passos de me formar. Foi um clichê, o nerd e a moça popular. Mas funcionou. Nós nos apaixonamos pela forma como nossas mentes se completavam. Eu era pragmático, ela era sonhadora. Juntos, parecíamos capazes de construir qualquer coisa. A família dela era um pacote completo. O pai, seu Roberto, faleceu quando Laura ainda era adolescente, deixando sua mãe, Sônia, com o coração partido, e duas outras filhas para criar. Carla, a mais velha, e Patrícia, a do meio. Desde o início, eu me esforcei para ser aceito. Eu era o filho que Sônia nunca teve. Consertava o chuveiro, trocava as lâmpadas, ouvia suas histórias intermináveis sobre as novelas. Eu queria que elas me vissem não como o namorado da Laura, mas como parte da família. Carla e Patrícia eram diferentes. Carla, com seus olhos calculistas e um sorriso que nunca alcançava o olhar, sempre me tratou com uma formalidade fria. Ela se casou com um homem rico e vivia em uma bolha de privilégios, mas parecia eternamente insatisfeita, sempre de olho no que os outros tinham. Patrícia era sua sombra, repetindo suas opiniões e buscando sua aprovação. Ambas pareciam nutrir um ressentimento velado por Laura ter conseguido um homem com futuro, como elas gostavam de dizer, enquanto os relacionamentos delas eram marcados por instabilidade. Quando meus pais faleceram, com poucos anos de diferença, a dor foi imensa. Eles não me deixaram uma fortuna, mas me deixaram o bem mais precioso, a casa onde construíram a vida deles, no bairro tranquilo da Muca, em São Paulo. Cada canto daquela casa guardava uma memória. O cheiro dos jasmins que minha mãe plantou no jardim, a marca na parede da cozinha onde medíamos minha altura, a poltrona gasta onde meu pai lia o jornal todos os domingos. Era meu santuário, meu único elo físico com eles. Laura e eu nos casamos e moramos lá por alguns anos. Mas o Brasil passava por uma crise, e a oportunidade de trabalhar como engenheiro em Portugal surgiu como um bilhete dourado. Era um contrato de 5 anos, com um salário que nos permitiria economizar o suficiente para voltar, abrir meu próprio negócio e construir a vida que sempre sonhamos. A decisão foi difícil, mas parecia a coisa certa a fazer.
O único problema era a casa. Vendê-la estava fora de questão. O valor sentimental era incalculável. Alugá-la para estranhos me causava arrepios. Foi então que Sônia nos deu a solução. Ela estava morando de aluguel em um apartamento minúsculo e caro. As filhas, Carla e Patrícia, reclamavam constantemente de ter que ajudá-la financeiramente. Marcos, meu filho, disse Sônia com lágrimas nos olhos durante um almoço de domingo. Por que você não me deixa morar na sua casa? Eu cuido dela como se fosse minha. Você não terá preocupações e eu finalmente terei um lugar seguro para viver. Laura olhou para mim com aqueles olhos suplicantes que eu nunca consegui negar. Parecia perfeito. Uma solução que beneficiava a todos. Minha sogra teria um lar, a casa seria cuidada por alguém da família e nós poderíamos ir para a Europa com a consciência tranquila. É claro, Sônia, eu disse sem hesitar. A casa é sua para morar pelo tempo que precisarmos ficar fora. As cunhadas foram as primeiras a celebrar. Nossa, mamãe, que sorte, disse Carla com um brilho estranho no olhar. O Marcos é um santo. Ter uma casa daquelas de graça, quem dera. Patrícia concordou, dizendo como aquilo aliviaria o fardo financeiro delas. Na minha ingenuidade, pensei que elas estavam genuinamente felizes pela mãe. Hoje, sei que elas estavam felizes por si mesmas. Elas não viram um ato de bondade, viram uma oportunidade. Antes de partirmos, um velho amigo meu, que é advogado, me deu um conselho que eu quase ignorei. Marcos, família é complicado. Faça um contrato de comodato. É simples, uma página só. Apenas formaliza que você está emprestando o imóvel, não doando. É só para proteger a todos. Eu me senti mal com a ideia, como se estivesse desconfiando da Sônia. Mas meu amigo insistiu. Não é sobre desconfiança, é sobre clareza. Então redigi um documento simples, explicando que a casa estava sendo cedida gratuitamente por um período de 5 anos e que eu continuaria responsável pelo IPTU e por grandes manutenções. Sônia assinou sem nem ler direito, agradecendo-me profusamente. Guardei uma cópia comigo e deixei outra com meu advogado, sem nunca mencionar isso para Laura ou suas irmãs. Achei que seria um insulto. Mal sabia eu que aquele pedaço de papel se tornaria minha única arma em uma guerra que eu nunca pedi para lutar. Elas não fariam isso, Marcos. Deve haver um engano terrível. A voz de Laura era uma mistura de pânico e negação. Ela andava de um lado para o outro no nosso pequeno apartamento em Lisboa, o e-mail aberto na tela do meu laptop como uma ferida digital. Minhas irmãs podem ser difíceis, mas elas não são monstros. Elas não tentariam roubar a casa da nossa família. Eu queria acreditar nela, desesperadamente. Mas as palavras na notificação judicial eram claras como o dia. Carla e Patrícia alegavam que sua mãe, Sônia, morava no imóvel há anos, com ânimos domini. A intenção de ser a dona. Diziam que eu havia abandonado a propriedade e que, por direito, ela deveria pertencer a Sônia e, consequentemente, a elas, suas herdeiras. Era uma teia de mentiras tão descarada que me deixou sem ar. Laura, elas estão usando a sua mãe para tentar tomar a minha casa. Eu disse, minha voz mais dura do que eu pretendia. A casa dos meus pais. A única coisa que me restou deles. Não fale assim, ela retrucou, virando-se para mim com os olhos cheios de lágrimas. Você não as conhece. Talvez o advogado delas tenha interpretado tudo errado. Vou ligar para a Carla. Vou resolver isso. Enquanto ela pegava o telefone, uma sensação fria começou a se instalar no meu peito. A lealdade dela, por mais compreensível que fosse, estava cegando-a para a realidade. Ela discou o número da irmã e colocou no viva voz, um gesto de confiança em mim ou talvez em sua própria crença na inocência de sua família. A voz de Carla soou melosa e falsamente preocupada. Laurinha, querida, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Carla? Aconteceu que o Marcos recebeu um e-mail dizendo que você e a Patrícia estão processando ele. Que história é essa de tomar a casa? Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Carla falou novamente, seu tom era frio, ensaiado. Não estamos tomando nada, Laura. Estamos apenas garantindo o que é de direito da mamãe. Ela vive naquela casa há anos. Ela cuidou de tudo. O Marcos abandonou aquilo. Ele tem a vida boa dele aí na Europa, ganhando em euros. A mamãe não tem nada. É uma questão de justiça. Justiça?
Eu emprestei a casa para ela, Carla. Foi um favor, eu interrompi, incapaz de me conter. Um favor que já dura quase 5 anos, Marcos. A voz dela era cortante. As coisas mudam. A mamãe criou raízes. Você não pode simplesmente aparecer e expulsá-la. Além disso, a lei está do nosso lado. Nosso advogado disse que temos um caso muito forte. Laura começou a chorar. Mas, e nós? E o Marcos? Aquela casa é tudo o que ele tem no Brasil. Ele tem você, não tem? Carla disse, e a malícia em sua voz era palpável. E ele tem o emprego dele. Que ele não seja egoísta. Estamos pensando no futuro da mamãe. Vocês deveriam fazer o mesmo. E com isso ela desligou. A chamada terminou, mas o silêncio que ficou era ensurdecedor. Laura me olhou, seu rosto um mapa de conflito e dor. A confiança cega em suas irmãs havia sido abalada, mas a semente da dúvida que elas plantaram sobre mim, o homem rico e egoísta na Europa, começava a brotar. Naquela noite, a distância entre nós na cama parecia um oceano. Eu mal dormi, minha mente acelerada, repassando cada conversa, cada gesto, procurando por sinais que eu havia perdido. Foi então que me lembrei de algo. Cerca de 1 ano atrás, Laura havia mencionado que Patrícia precisava de dinheiro para um curso. Eu, sem hesitar, transferi o valor para a conta de Laura, para que ela pudesse repassar para a irmã. Movido por um instinto que eu não conseguia explicar, levantei-me no meio da noite e fui até o meu laptop. Comecei a vasculhar e-mails antigos, conversas de WhatsApp, qualquer coisa. E então eu encontrei uma troca de e-mails entre Laura e Carla, de alguns dias depois que eu fiz aquela transferência. Laura escreveu: Carlinha, o Marcos mandou o dinheiro para o curso da Paty. Ele nem piscou. Ele é tão bom para nós. A resposta de Carla me gelou até os ossos. Ele não é bom, Laura. Ele é culpado. Ele tem tanto e nós tão pouco. É o mínimo que ele pode fazer por tirar você de perto de nós. A propósito, o advogado que a mamãe consultou sobre a casa disse que precisamos de mais provas de que ela age como dona. Você consegue pedir para ela pagar a conta de luz deste mês? Manda o dinheiro para ela e fala que é um presente seu. Precisamos construir o caso. Eu li e reli a mensagem, cada palavra uma martelada no meu peito. Não era um mal-entendido. Era um plano. Um plano frio, calculado e de longo prazo. E Laura, minha esposa, tinha sido, no mínimo, uma peoa inocente no jogo delas. Talvez até mais. A menção de a mamãe consultou um advogado mostrava que isso vinha sendo arquitetado há muito tempo. Fechei o laptop com um clique suave, mas dentro de mim, uma tempestade estava se formando. A dor da traição das minhas cunhadas era uma coisa, mas a possibilidade de que Laura soubesse, ou pelo menos suspeitasse, e não tivesse me contado, isso era outra. O basta não foi um grito. Foi uma decisão silenciosa, tomada na escuridão de um apartamento estrangeiro. Eu não ia mais ser o bom moço, o genro prestativo, o marido compreensivo. Eles me declararam guerra, e por Deus eu ia lutar. Eu peguei meu telefone e disquei o número do meu amigo advogado no Brasil. A hora não importava. A paz havia acabado. Carlos, sou eu, o Marcos. Acorda, cara. A gente tem um problema. A conversa com Carlos, meu advogado, na madrugada, foi um balde de água fria e, ao mesmo tempo, o colete salva-vidas que eu precisava. Ele ouviu toda a história em silêncio, desde a notificação até o e-mail que eu havia descoberto. Sua reação não foi de surpresa, mas de raiva contida. Marcos, eu te avisei, ele disse, sua voz grave do outro lado da linha. Eu sabia que algo assim poderia acontecer. A ganância transforma as pessoas. Mas eles cometeram um erro muito grande. Eles te subestimaram. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Pela primeira vez desde que recebi o e-mail, não me senti completamente sozinho. O que nós vamos fazer, Carlos? Eles estão usando a Sônia, distorcendo a lei. Nós vamos usar a verdade, ele me interrompeu. E vamos ser mais inteligentes. A primeira coisa, não fale mais com elas. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Deixe que pensem que você está em pânico, acuado. E por mais difícil que seja, não confronte a Laura com aquele e-mail ainda. Precisamos de estratégia, não de uma briga de casal. Seguir aquele conselho foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Viver sob o mesmo teto que minha esposa,
sabendo que ela poderia estar escondendo algo tão devastador, foi uma tortura. Eu me tornei um ator, fingindo uma ansiedade compreensível sobre o processo, mas escondendo a profundidade da minha desconfiança. Laura, por sua vez, estava presa em seu próprio inferno, dividida entre a lealdade à família de origem e ao homem com quem construiu uma nova vida. Meu primeiro passo foi me tornar um detetive da minha própria vida. Carlos me orientou a reunir todas as provas possíveis de que o acordo com Sônia era um empréstimo. Passei noites em claro vasculhando extratos bancários, encontrando todos os pagamentos de IPTU que fiz religiosamente ao longo dos anos. Encontrei os recibos das reformas que paguei, a troca do telhado, a pintura da fachada. Encontrei e-mails trocados com Sônia onde eu perguntava: "Sogra, está tudo bem com a casa? Precisa de algum conserto?" A resposta dela era sempre a mesma: "Está tudo perfeito, meu filho. Você é um anjo." Cada documento era uma peça do quebra-cabeça, uma prova da minha contínua responsabilidade e cuidado com o imóvel. E claro, havia a joia da coroa: o contrato de comodato, assinado e guardado em segurança no cofre de Carlos. Enquanto eu montava meu arsenal, a ofensiva do outro lado se intensificava. Carla e Patrícia começaram uma campanha de difamação. Ligaram para parentes distantes, espalhando a história do genro rico e insensível que queria jogar a sogra idosa na rua. A pressão sobre Laura tornou-se insuportável. Ela chorava todas as noites, implorando para que eu fizesse um acordo, para que eu desse a casa a elas, pelo bem da paz. Paz, Laura. Que paz! Eu finalmente explodi uma noite. A paz de ser roubado? De ser chamado de egoísta por pessoas que eu sempre ajudei? A paz de abrir mão da única memória dos meus pais? "Mas é a minha mãe, Marcos!" Ela gritou de volta. "Onde ela vai morar? Ela pode morar com a Carla no apartamento de 4 quartos dela. Ou com a Patrícia. Por que tem que ser na minha casa? A casa que elas querem roubar de mim?" Rebati. A tensão entre nós era uma corda esticada, prestes a arrebentar. Eu sabia que precisava voltar ao Brasil. Lutar essa guerra por procuração não estava funcionando. Pedi uma licença não remunerada de 3 meses no trabalho, uma decisão que colocaria nossas finanças, já abaladas, sob ainda mais pressão. "Você vai mesmo?" Laura perguntou, seus olhos vermelhos e inchados quando eu comprei a passagem. "Você vai deixar tudo aqui para brigar com a minha família?" "Eu não estou brigando com a sua família, Laura. Estou me defendendo de 2 pessoas gananciosas que, por acaso, são suas irmãs", eu disse, a frieza na minha voz me surpreendendo. "E a verdadeira questão é, quando você vai decidir de que lado você está?" Deixei-a com essa pergunta no ar e embarquei no avião. Durante as 10 horas de voo, a raiva deu lugar a uma determinação fria e calculista. Elas queriam jogar sujo? Ótimo. Eu tinha passado a vida sendo o cara legal. Agora, elas conheceriam o engenheiro. Metódico, preciso e que não deixa nenhuma variável ao acaso. Pedi a um amigo no Brasil para fazer algo por mim. Ele era discreto e confiável. Pedi que ele fosse até a vizinhança da minha casa e conversasse com os vizinhos mais antigos, aqueles que conheciam meus pais, que me viram crescer. Pedi para ele perguntar como Sônia se apresentava. Ela se dizia dona da casa ou a sogra do Marcos que estava morando de favor. As respostas que ele me trouxe por áudio foram ouro puro. Dona Sônia? Uma simpatia. Sempre disse que o genro dela era um santo por deixar ela morar na casa enquanto ele trabalhava fora, dizia uma vizinha. Ela sempre falava: "Essa casa não é minha, é do meu genro, um presente de Deus", confirmava outro. As máscaras estavam caindo, uma por uma. A narrativa que elas tentavam construir no tribunal, de uma posse contínua com intenção de dono, era uma farsa, e eu agora tinha as testemunhas para provar. A cada nova prova, eu me sentia mais forte, mais focado. Aquele homem bom e um pouco ingênuo que deixou o Brasil 5 anos antes estava sendo substituído por alguém que elas não esperavam. Alguém que não ia mais recuar. O dia da audiência de conciliação chegou sob um céu pesado e cinzento em São Paulo, que espelhava perfeitamente o meu estado de espírito. Eu não via minhas cunhadas pessoalmente desde que deixei o Brasil. Quando entrei na sala de espera do fórum, elas estavam lá, sentadas lado a lado, como 2 estátuas de arrogância. Carla usava um terninho caro que parecia gritar:
Eu sou superior. Enquanto Patrícia, como sempre, era sua cópia menos confiante. Ao lado delas, estava sua mãe. Sônia não encontrou meu olhar. Encarava o chão, o rosto enrugado numa máscara de ansiedade. Ela parecia menor, mais frágil do que eu me lembrava. Quando seus olhos finalmente cruzaram com os meus, vi uma faísca de vergonha, rapidamente extinta pelo olhar de advertência de Carla. Naquele momento entendi que Sônia não era uma vilã, mas uma refém. Marcos, disse Carla, levantando-se como se estivesse me concedendo uma audiência. Sua voz era puro veneno adoçado. Não precisava ter chegado a este ponto. Poderíamos ter resolvido isso em família. Sua definição de resolver em família envolve me processar pelas costas, Carla. Respondi, minha voz saindo mais calma e firme do que eu esperava. A mediadora nos chamou para a sala. A atmosfera era tensa. O advogado delas, um homem com um sorriso escorregadio, começou com um discurso floreado sobre a pobre viúva, Sônia, que cuidou da casa com amor e dedicação, e sobre como seria uma crueldade desumana arrancá-la de seu lar. Ele pintou um quadro em que eu era o milionário expatriado, desconectado da realidade de sua família brasileira. Eu deixei que ele falasse. Deixei que ele construísse seu castelo de cartas. Quando chegou a vez de Carlos, meu advogado, ele foi breve e brutalmente eficiente. Meritíssima, com todo o respeito à parte contrária, o que temos aqui não é uma disputa de posse, mas uma tentativa de fraude, disse Carlos, sua voz ressoando na pequena sala. E temos as provas. Ele começou a apresentar os documentos um por um. Primeiro, os comprovantes de pagamento do IPTU. Meu cliente pagou todos os anos, sem falhar, disse ele. Depois, os recibos das reformas. Quem paga por um telhado novo em uma casa que abandonou? A expressão do advogado delas começou a vacilar. Carlos então apresentou as declarações juramentadas dos vizinhos, testemunhando que Sônia sempre se apresentou como uma moradora temporária, grata pela generosidade do genro. Os rostos de Carla e Patrícia passaram da arrogância para a incredulidade e, em seguida, para o pânico. Elas se entreolharam, a confiança evaporando. E finalmente, meritíssima, disse Carlos fazendo uma pausa dramática. Temos isso. Ele tirou de sua pasta uma cópia autenticada do contrato de comodato. Um documento assinado pela senhora Sônia, antes mesmo de meu cliente deixar o país, que estabelece clara e inequivocamente que a residência foi cedida a título de empréstimo gratuito. Ele entregou o documento à mediadora. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Carla ficou lívida, virando-se para a mãe e sibilando. O que é isso? Você assinou um papel? Sônia encolheu-se na cadeira, as lágrimas finalmente rolando livremente. Eu não sabia, filha. Ele disse que era só uma formalidade. Eu confiei nele. Você confiou nele? Gritou Patrícia, esquecendo onde estava. Você arruinou tudo. O advogado delas parecia ter sido nocauteado. Ele folheava o contrato, sua expressão uma mistura de choque e derrota. A mediadora olhou para ele, depois para mim. E sua expressão era de clara reprovação para com a outra parte. Mas eu ainda não tinha terminado. Havia uma última carta na minha manga. Meritíssima, eu disse, falando pela primeira vez. Eu entendo que a senhora Sônia foi pressionada pelas filhas. Eu não tenho raiva dela. Olhei diretamente para Carla e Patrícia, cujos olhos agora ardiam de puro ódio. Mas o que eu não entendo é a urgência dessa ganância. Por que agora? O que mudou? Carlos então apresentou o último documento. Era um relatório financeiro que eu havia pedido a um investigador particular. Mostrava que o marido de Carla havia perdido uma quantia substancial em investimentos de alto risco e que elas estavam desesperadas por liquidez. A casa não era sobre o futuro de Sônia. Era sobre salvar o padrão de vida de Carla. Foi o golpe final. Carla levantou-se abruptamente, derrubando sua cadeira. Isso é um absurdo. É uma invasão de privacidade, ela gritou, mas sua voz estava embargada pelo desespero. A mediadora bateu na mesa. Silêncio. Senhora, sente-se. Ela se virou para o advogado delas. Doutor, creio que seus clientes não têm a menor base para esta ação. Recomendo que retirem o processo imediatamente.
antes que enfrentem uma reconvenção por litigância de má-fé e, possivelmente, acusações criminais. Derrotadas, humilhadas, elas não tiveram escolha, a não ser concordar. Enquanto assinavam a desistência, eu me aproximei de Sônia, que chorava baixinho. Está tudo bem, sogra, eu disse suavemente. Eu sei que a culpa não foi sua. Ela me olhou, os olhos cheios de uma mistura de gratidão e profunda vergonha. Me perdoe, Marcos. Elas me fizeram... Eu sei, respondi. E a senhora não precisa sair da casa. Não agora. Pode ficar até encontrar um lugar com calma. Carla ouviu isso e me lançou um olhar que poderia derreter aço. Para ela, meu ato de compaixão era apenas mais um insulto à sua derrota. E para ser sincero, talvez fosse. A justiça não era apenas vencer. Era mostrar a elas a diferença fundamental entre quem eu era e quem elas eram. Ao sair do fórum, respirei o ar poluído de São Paulo como se fosse o ar mais puro dos Alpes. A guerra pela minha casa havia acabado, mas a batalha pela minha família estava apenas começando. Após a audiência, a poeira demorou a assentar, e quando o fez, a paisagem da minha vida havia mudado para sempre. Carla e Patrícia, consumidas pela humilhação, cortaram relações não apenas comigo, mas também com a própria mãe. A acusação silenciosa de Sônia, ao não mentir por elas no final, foi uma traição que seu orgulho não pôde suportar. Elas a culparam pela derrota, chamando-a de fraca e ingrata. De repente, a pobre mamãe, que elas estavam tão desesperadas para proteger, se tornou um fardo do qual elas se livraram. A ironia era tão amarga que quase chegava a ser cômica. Fiel à minha palavra, permiti que Sônia continuasse na casa. Mas a dinâmica entre nós havia mudado. A antiga familiaridade foi substituída por um respeito cauteloso e uma gratidão palpável da parte dela. Ela me ligava uma vez por semana, não para pedir nada, mas apenas para dizer que havia regado os jasmins ou que a casa estava em ordem. Era sua maneira de reafirmar o nosso acordo, de mostrar que entendia os novos termos. O verdadeiro desafio, no entanto, estava a um oceano de distância, em Lisboa. Eu adiei minha volta, passando algumas semanas no Brasil para garantir que tudo estivesse resolvido. Durante esse tempo, minhas conversas com Laura foram curtas e tensas. Eu havia lhe contado o resultado da audiência, a existência do contrato de comodato, a verdade sobre as finanças de Carla. Ela ficou em silêncio por um longo tempo do outro lado da linha antes de sussurrar eu não acredito que elas fizeram isso. Mas quando voltei para o nosso apartamento, encontrei uma mulher diferente da que deixei. A negação havia dado lugar a uma profunda melancolia e vergonha. Ela mal conseguia me olhar nos olhos. Eu sinto muito, Marcos, ela disse, na primeira noite em que sentamos para conversar de verdade. Eu fui cega. Eu queria tanto acreditar no melhor da minha família que me recusei a ver o pior. Eu falhei com você. Você não falhou sozinha, Laura, eu disse. E era verdade. Eu também falhei em não ver os sinais, em ser complacente, em não impor limites antes. Nós dois permitimos que isso acontecesse. Aquele foi o começo da reconstrução. Foi um processo lento e doloroso. Tivemos que reaprender a confiar um no outro, a sermos completamente honestos sobre nossas lealdades e nossas fraquezas. Laura teve que lidar com o luto por uma imagem idealizada de sua família, aceitando a dura realidade de quem suas irmãs realmente eram. Ela iniciou terapia, um passo corajoso que eu admirei profundamente. Com o tempo, o vínculo entre nós, que havia sido esticado até quase romper, começou a se curar, tornando-se mais forte por ter sobrevivido à tempestade. Entendemos que nossa família éramos nós dois, uma unidade que precisava ser protegida acima de tudo. Um ano depois, recebi um e-mail de Sônia. Ela havia decidido se mudar para uma cidade menor, para perto de uma prima, em uma pequena casa que ela podia pagar com sua modesta aposentadoria. Eu não posso mais viver na sua casa, Marcos, ela escreveu. Ela não é minha, e cada dia que passo aqui é um lembrete da minha vergonha. Você me deu um teto quando eu precisei, e agora eu preciso encontrar o meu próprio caminho. Sou eternamente grata. Com a casa finalmente vazia, Laura e eu tivemos uma longa conversa. A ideia de voltar para o Brasil estava carregada de memórias ruins.
Decidimos então vender a casa dos meus pais. Não foi uma decisão fácil, mas era necessária para virar a página. Com o dinheiro, compramos um terreno em uma região serrana de Portugal, um lugar tranquilo, com vista para as montanhas. Nosso contrato de trabalho terminou, e em vez de renovar, decidimos ficar. Eu usei minhas economias e o dinheiro da venda da casa para iniciar minha própria consultoria de engenharia, começando pequeno, mas com a liberdade de ser meu próprio chefe. Laura descobriu uma paixão pela cerâmica e transformou um dos cômodos da nossa nova casa em um ateliê. Hoje, nossa vida não é nada do que planejamos, mas é genuinamente nossa. Construímos algo novo a partir das ruínas do que foi destruído. Aprendi que a bondade sem limites pode ser perigosa e que proteger o que é seu não é egoísmo, é autorrespeito. A traição que sofri me forçou a me tornar um homem mais forte, mais assertivo, um homem que agora sabe exatamente onde traçar a linha. Às vezes, quando o sol se põe atrás das montanhas e a luz dourada inunda nosso pequeno jardim, eu penso naquela casa na Muca. Não com tristeza ou raiva, mas com uma serena gratidão. Ela foi meu passado, meu santuário, e no final, foi o catalisador que me ensinou a lutar pelo meu futuro. Elas tentaram me roubar um imóvel, mas, no processo, me deram algo muito mais valioso: a chance de construir um verdadeiro lar.